Fala aí galera, beleza? Josman aqui no seu mês a mais um vídeo. E galera, no vídeo de hoje, já que estamos a caminho da WrestleMania, já que estamos em clima de WrestleMania, eu vou trazer um vídeo aqui falando a respeito de alguns superstars que têm saldos negativos em WrestleMania. Eles têm mais derrotas do que vitórias. E lembrando galera, que não é pelo fato desses superstars terem mais derrotas do que vitórias, que isso leva eles a ter uma carreira ruim. Tanto que os nomes aqui em geral que estarão nessa lista, eles tiveram carreiras de grande sucesso na WWE. Antes de começar, claro, gostaria de pedir a vocês que deixassem seu like no vídeo. E você que não é aqui no canal, se inscreva. O Nature Boy Ric Flair é um dos grandes wrestlers que a WWE já teve. Pelo fato de Ric Flair ter 16 reinados pelo título mundial, ele é o maior campeão, ao lado de John Cena, que também tem 16 reinados. E Ric Flair já fez grandes combates pela WWE. Quase sempre que ele entra em ringue, ele dá show. E também Ric Flair, ele tem vários combates na WrestleMania. Porém, Ric Flair na WrestleMania, ele tem um saldo negativo. Ele tem 4 derrotas e apenas uma vitória. Vitória essa que no caso foi naquele combate de equipes, que ele estava junto com o Evolution. Mas de resto, Ric Flair, ele perdeu. E diga-se de passagem, o último combate dele na WWE foi contra o próprio Shawn Michaels, que muitos também consideram como o melhor de todos os tempos, ao lado de Ric Flair, e que Ric Flair acabou sendo derrotado e depois acabou aposentando e deixando os rings. Mas Ric Flair, apesar de todos esses grandes combates que ele fez na WrestleMania, ele venceu apenas um e foi um combate de equipes. E já que eu falei de Shawn Michaels, vamos falar dele aqui, porque o Heartbreak de Shawn Michaels também tem um saldo negativo em WrestleMania. Ele que tem a alcunha de Mr. WrestleMania, mas não é nem pelo fato de que ele tem um saldo positivo. Essa alcunha por Shawn Michaels vem porque Shawn Michaels, ele é considerado o wrestler que fez os melhores combates na WrestleMania. E o Shawn Michaels tem vários combates memoráveis. Tem combate contra Undertaker, combate contra Ric Flair, tem muito combate memorável do Shawn Michaels. E o Shawn Michaels, ele tem 6 vitórias em WrestleMania e 11 derrotas. É um saldo até positivo para um cara que ele teve derrotas até aceitáveis, porque ele perdeu para grandes nomes, como por exemplo o próprio Undertaker que eu citei aqui. O Shawn Michaels teve 2 derrotas para Undertaker em WrestleMania. Então assim, são nomes até aceitáveis, porque o Shawn Michaels enfrentou nomes muito relevantes no período. Então foi até aceitável que ele tivesse essas derrotas aí. Mas o Shawn Michaels aí, ele tem esse saldo negativo de 6 vitórias e 11 derrotas. Apesar de que sempre o foco disso daí não é nem em si a vitória dele, mas em si os combates. Tanto que muita gente nem lembra, muita gente nem olha por esse lado aí, o fato do Shawn Michaels ter mais derrotas do que vitórias na WrestleMania. A galera olha mais para a qualidade dos combates nos quais ele fazia. Chris Jericho também é um outro nome que está nessa lista, porque ele em WrestleMania tem um saldo negativo. Ele tem 5 vitórias e 9 derrotas. E o engraçado é que uma dessas derrotas do Chris Jericho foi justamente para o Fandango. Não sei se você lembra do Fandango, que ele venceu o Chris Jericho em WrestleMania. E o engraçado é que o Fandango, apesar de na época ele estar muito em alta, logo após essa derrota dele aí pro Chris Jericho, ele perdeu para o Chris Jericho no PPV da WWE e depois não engrenou mais, acabou virando um job. E o Chris Jericho acabou seguindo aí em WrestleMania, fazendo sucesso. Mas eu lembro que nesse período aí o Chris Jericho foi muito zoado por causa dessa derrota dele pro Fandango. Mas o Chris Jericho eu acho que é um dos nomes que mais surpreende em WrestleMania, porque quando muita gente pensa que ele vai perder, ele acaba vencendo, como por exemplo naquele combate dele contra o AJ Styles. O AJ Styles, que era recém-chegado da WWE, ele venceu o AJ Styles na WrestleMania. Ou aquele combate dele contra o Edge em WrestleMania, que o Edge havia recém-retornado da WWE. O Chris Jericho era campeão mundial, todo mundo achando que o Edge ia ganhar o mundial, e o Chris Jericho reteve. Então assim, eu acho que é um dos nomes que mais surpreende assim, em questão de combates, em questão de vitórias. Porque quando muita gente no WrestleMania ia com a cabeça de que ele ia perder, ele acabava vencendo. Mas o Chris Jericho também é um outro grande nome que está com saldo negativo na WrestleMania, apesar dos vários outros grandes combates que ele fez em WrestleMania, e também pelo nome que ele tem no PPV. Falando agora de um alto saldo de derrotas, vamos falar do The Game Triple H. Porque o Triple H é um dos superstars com mais main events em WrestleMania, ficando apenas atrás de Hulk e Hogan. Porém, Triple H também é o superstar com a maior quantidade de derrotas em WrestleManias, tendo 13 derrotas e 10 vitórias. No caso do Triple H, apesar dele ser o superstar que até então tem o maior índice de derrotas, no caso dele está até um pouco equilibrado, porque ele tem 10 vitórias e tem 13 derrotas. É uma diferença de 3 derrotas que ele tem. E se você ver bem para os nomes que o Triple H já enfrentou, ele conseguiu manter um certo equilíbrio, porque o Triple H já enfrentou nomes como Batista, Undertaker, que derrotou ele em 2 WrestleManias. Então o Triple H, digamos assim, apesar dele ser o superstar com maior índice de derrotas até então,
ele conseguiu manter um certo equilíbrio. Também temos o Animal Batista. O Batista, ele tem 3 vitórias em WrestleMania e 4 derrotas. O Batista também é um outro caso que está meio que equilibrado, porque ele tem apenas uma derrota a mais. Mas o Batista também vocês têm que levar em conta que ele enfrentou nomes muito apelões, como por exemplo o John Cena, o Undertaker. Então o Batista, ele enfrentou nomes muito complicados, e então vocês têm que entender também, relevar por esse lado. E também apenas uma diferença, não influenciou em nada a carreira dele. O Batista até hoje é um dos grandes nomes que a WWE criou, um dos grandes personagens já criados. Então isso aí meio que não influenciou muito na carreira dele não. Tanto que até hoje ninguém nem liga pelo fato dele ter esse saldo aí. A galera até esquece desse saldo aí dele em WrestleMania. Agora, um que não dá pra defender de jeito nenhum é o Shut-Up Dolph Ziggler. O Dolph Ziggler, cara, ele tem apenas uma vitória em WrestleMania e tem 9 derrotas. E no caso vocês podem até dizer, mas o Dolph Ziggler, ele perdeu para nomes relevantes. Não, cara, Dolph Ziggler perdeu até para Otis, cara, em WrestleMania. Otis, aquele gordão lá, fica balançando a barriga. Até para aquele cara o Dolph Ziggler já perdeu. Então, o caso do Dolph Ziggler, eu acho que é um dos casos aqui que não dá nem para defender. Porque o cara que perde para Otis, a gente não consegue nunca ver ele com bons olhos. Então, o Dolph Ziggler é o tipo do caso que ele é vítima de chacota até na parte de WrestleMania, pelo fato de que ele teve apenas uma vitória e não foi nem em combate simples, foi em combate de equipes. Então pra você ver o quão chacotado o Dolph Ziggler é em WrestleMania. Também temos presente nessa lista o Víbora Randy Orton. O Randy Orton, que tem 6 vitórias em WrestleMania e 10 derrotas. Sendo que nos 3 últimos combates de WrestleMania nos quais ele participou, ele acabou sendo derrotado. Na WrestleMania 34 ele perdeu o título americano para Jinder Mahal em um combate 4 fatais. Na WrestleMania 35 ele perdeu para o AJ Styles. E na WrestleMania 36, que até então foi a última que a gente teve, ele perdeu para Edge. Então assim, apesar desse saldo assim, até que chato para Randy Orton, um grande nome que ele é, ele teve grandes momentos em WrestleMania, como por exemplo vencendo vários mundiais e grandes combates. Então esse saldo negativo aí meio que ficou ofuscado pelo fato do Randy Orton ter tido vários momentos muito interessantes em WrestleMania. Está também presente nessa lista o gigante Big Show. O Big Show, que muita gente que não conhece o saldo dele em WrestleMania pensa que ele tem um bom saldo por ser um gigante muito forte. Porém, Big Show, ele tem 5 vitórias em WrestleMania e 12 derrotas, cara. E uma dessas derrotas foi para aquele Floyd Mayweather, no qual a WWE está sendo transmitida no SBT, lá pelo ano 2008. E o Big Show foi derrotado pelo Floyd Mayweather. Na parte de vitória do Big Show, a galera lembra muito dele ganhando o The Giant, ou ganhando o Intercontinental, do Cody Rhodes. Mas, tipo assim, o Big Show, apesar de ser um gigante, na parte de WrestleMania ele tem esse saldo negativo com 5 vitórias e 12 derrotas. O Demônio Vermelho Kane também é outro que tem saldo negativo em WrestleMania. E o Kane é até engraçado ele ter saldo negativo, porque ele é meu irmão do Undertaker. E o Undertaker, vocês lembram muito bem que ele teve streak em WrestleMania. E mesmo após a quebrada dessa streak, o Undertaker teve vitórias em WrestleMania, terminando com um saldo muito positivo, que dificilmente um dia será batido. Só que o Kane, ele tem saldo negativo em WrestleMania, tendo 8 vitórias e 11 derrotas. Então o Kane, que também é apontado por muitos como um wrestler meio que subestimado pela WWE, ele merecia ter sido muito mais do que ele foi na WWE, tem esse saldo negativo aí em WrestleMania. Assim como também a gente tem o guerreiro celta Sheamus. O Sheamus, que na WWE ele tem várias conquistas. O Sheamus é tetracampeão mundial, ele tem título americano, tem Royal Rumble, tem Money in the Bank, até King of the Ring ele já venceu. Mas o Sheamus em WrestleMania, ele tem apenas 2 vitórias e 7 derrotas. E uma dessas vitórias foi contra o próprio Daniel Bryan, aquele combate lá em que o Sheamus ganhou o Mundial do Daniel Bryan em apenas 18 segundos. Mas nos combates dele em geral, o Sheamus saiu derrotado, tendo apenas 2 vitórias e 7 derrotas em WrestleMania. O Best in the World, CM Punk, curiosamente também está nessa lista, porque CM Punk ele também tem um saldo negativo na WrestleMania. Ele tem 3 vitórias e 4 derrotas. Não é um saldo em si tão negativo, que essas coisas, até porque tem muitos aqui nessa lista que estavam até piores do que ele,
e são lembrados até hoje na WWE. Assim como o CM Punk também é muito lembrado pelo seu reinado de mais de um ano como campeão mundial, pelos Money in the Bank que ele já venceu. Mas CM Punk, ele tem esse saldo negativo em WrestleMania. E detalhe que a WrestleMania foi justamente o motivo pelo qual CM Punk acabou tretando com Vince McMahon e com Triple H. E ele acabou por sair da WWE, porque ele queria ser o main event de WrestleMania e acabaram não dando para ele. E para fechar a lista, eu vou colocar o demais, The Miz. O The Miz, que em WrestleMania ele tem 4 vitórias e 7 derrotas. Mas eu acho que apesar do equilíbrio que existe nesse saldo do The Miz, eu acredito que o mais chamativo é o fato de que o The Miz, em uma dessas vitórias dele, foi a vitória justamente em cima de John Cena, que foi em um main event de WrestleMania. Apesar de muitos nem terem ligado lá no período, mas isso foi um grande feito para a carreira do The Miz, ele ter essa vitória em main event de WrestleMania, até porque é um main event de WrestleMania. Então foi muito relevante para essa carreira dele. Fora isso, teve também onde ele ganhava cinturões em vários momentos. Então o The Miz é um nome que, apesar desse saldo negativo, isso não impediu dele ter o brilho dele na WWE. E dele quase sempre quando aparece em WrestleMania ele é o destaque, apesar de que ele tem esse saldo negativo.